Seja bem-vindo à 120ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei falar sobre as propriedades de limites envolvendo o infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através do QR Code que se encontra aqui no canto superior direito da tela. Agora, adentrando no tema desta aula. Primeira propriedade operatória envolvendo limites no infinito. Se limite de f de x, quando x tende a A, for igual a L, e L for não nulo, ou seja, um valor diferente de zero, e limite de g de x, quando x tende a A, for igual a zero, então o limite do módulo de f de x sobre g de x, quando x tende a A, vai ser igual a mais infinito. Isso quer dizer o seguinte, ó. Imagine que tivéssemos o limite de uma função f de x sobre uma função g de x, esse limite fosse de um módulo, né? Ou seja, módulo de f de x sobre g de x, com x tendendo ao infinito, não importa se esse infinito é positivo ou negativo, nós teríamos o quê? Se o limite de f de x for um valor não nulo, ou seja, um valor diferente de zero, vou botar aqui 1, e o limite de g de x for um valor nulo, ou seja, zero, eu vou ter que o resultado deste limite do módulo de 1 sobre zero vai ser igual ao quê? Ao infinito. É isso que está sendo dito. Ah, por que isso? Ah, isso eu irei explicar quando eu começar a resolver exercícios desse tipo. Neste momento, basta você saber que esta propriedade aqui existe e que isso aqui é verdadeiro. Agora, segunda propriedade. Limite de 1 sobre x elevado a p quando x tende ao mais infinito, ou quando x tende ao menos infinito, vai ser igual ao limite de 1 sobre x elevado a p quando x tende ao mais infinito ou menos infinito, e isso vai ser igual a zero. Por quê? Simples. Observe, se eu tenho um valor, no caso aqui 1, mas isso aqui vale para qualquer valor real, sendo dividido por um valor extremamente maior do que ele, vou botar aqui, ó, 1 dividido por 1000. Como resposta, o que eu vou ter? Um valor muito próximo do zero. Independente do valor ser negativo ou não. Por exemplo, se aqui fosse menos 1000, a resposta seria o quê? Menos 0,001. Então, quanto maior for o valor que está dividindo o valor menor, o resultado da divisão tende a zero. É por isso que é considerado na matemática, né, que quando você divide um número real pelo infinito, o resultado da divisão é zero. É isso que está dizendo essa propriedade. Então, quando eu tiver um limite de uma constante, ou seja, um valor que pertence a alguns dos números reais, sendo dividido pelo infinito, seja ele positivo ou negativo, o resultado vai ser zero. Agora, terceira propriedade. Ela envolve polinômios. Aqui eu tenho o primeiro polinômio, aqui eu tenho o segundo polinômio. Levando em consideração que o valor real que está atrelado à variável do polinômio seja diferente de zero, isso vale tanto para o primeiro valor quanto o segundo valor, eu vou ter o quê? Item A, que o limite do polinômio, quando x tende ao infinito positivo, vai ser igual ao limite do valor que está multiplicando a variável que possui o maior expoente, quando x tende ao mais infinito. Isso é verdadeiro também para o segundo polinômio. Isso é válido se a variável tende ao mais infinito ou ao menos infinito. Item B. Limite de um polinômio dividido por outro polinômio quando x tender ao infinito positivo ou ao infinito negativo vai ser igual ao limite do valor que está vinculado à variável que tem o maior expoente do primeiro polinômio dividido pelo valor que está vinculado à variável que tem o maior expoente do segundo polinômio.
Isso vai ser igual ao quê? Ao infinito positivo ou negativo se o expoente da primeira variável que se encontra no numerador for maior que o expoente da variável que se encontra no denominador. Vai ser igual a constante que multiplica a primeira variável no numerador e a constante que multiplica a variável da segunda função no denominador se os expoentes de ambas as variáveis forem iguais. E vai ser igual a zero se o expoente da segunda variável, que é do polinômio que se encontra no denominador da fração, for maior que o expoente do polinômio que se encontra no numerador. O expoente da variável que se encontra no numerador. Agora, regras básicas de operação. Se eu tenho infinito positivo vezes infinito positivo, isso dá infinito positivo. Infinito negativo vezes infinito negativo, infinito positivo. Infinito positivo vezes infinito negativo, infinito negativo. Regra de sinais. Positivo dividido por positivo, positivo. Negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Isso vale também quando se trabalha, né, com operações que envolvem o infinito. Se eu tenho infinito vezes uma constante, isso vai dar o quê? Infinito. Se eu tenho infinito multiplicando uma constante, só que essa constante possui um valor menor que zero, ou seja, é um número negativo, então eu vou ter o quê? Infinito negativo. Infinito positivo vezes uma constante negativa, infinito negativo. Infinito negativo vezes uma constante positiva, infinito negativo. Infinito negativo vezes uma constante negativa, infinito positivo. Infinito positivo dividido por uma constante, e essa constante é positiva, eu tenho que infinito positivo. Infinito positivo dividido por uma constante negativa, infinito negativo. Infinito negativo dividido por uma constante negativa, infinito positivo. Regra básica de sinais. Infinito negativo dividido por uma constante positiva, infinito negativo. Constante positiva ou negativa dividida pelo infinito positivo, zero. Constante, seja ela positiva ou negativa, dividida pelo infinito negativo, zero. Eu espero que você tenha compreendido essas propriedades, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.